A graça do Senhor seja com todos mais uma vez. Que o seu Espírito nos fortaleça, que o seu Espírito venha nos ungir poderosamente e que mais uma vez o seu nome seja glorificado. Dando continuidade ainda a esta série, o Messias, hoje nós estamos na terceira parte sobre a indagação. Jesus de Nazaré realmente existiu? Nós temos visto nos últimos dias os testemunhos históricos que nos apresentam indiscutivelmente a existência na terra de Jesus de Nazaré, de Cristo. Nós vimos referências no Talmud babilônico, onde Cristo é referenciado como Yeshu ben Pandera, Yeshu filho de Pandera, ou Pantere. Nós vimos também referência lá de quem mais? Mara Bar Serapião, ou Mara Ben Serapião, filho de Serapião, quando ele escreveu a carta dele ali em torno do ano 73, 76, 77, para o seu filho. Nós vimos também o testemunho lá de Celso, e nós temos também os relatos históricos, né, que deu origem a Orígenes contra Celso. Nós vimos também o relato lá de quem mais nós vimos, né? Nós vimos de Flegon também, isso, Flegon, foi aquele escravo liberto do imperador Adriano. Nós vimos também o registro histórico de Tácito, é isso? Foi governador da Ásia. Nós vimos também Etalo, ano 52, e Suetônio e Plínio o Jovem, isso, Plínio o Jovem. Todos estes são relatos extra-bíblicos que nos comprovam a existência de Jesus de Nazaré. Muito bem, nós ficamos hoje de ver o relato extra-bíblico de um judeu dos mais proeminentes. Este judeu dos mais proeminentes, ele foi o pai de Flávios Simonides Agripa, também foi o pai de Flávios Justus e Flávios Hircanos. O nome do seu irmão era Matias. Este judeu é Flávio Josefo. Flávio Josefo, apenas Yosef ben Matitiahu, filho de Matias, né? Ele foi um judeu, Flávio Josefo, nascido em torno do ano 37 ou ano 38, não é isso? Ano 38. E ele foi um historiador, e é hoje um dos historiadores mais prestigiados, mais reconhecidos. Você não pode ser um estudioso de valor e dizer que Flávio Josefo não tenha sido um historiador de renome, um historiador autêntico, fidedigno naquilo que ele se propôs a fazer. Ele recebeu o título de cidadão romano também, Flávio Josefo. E ele tem uma importância, né, bem interessante na questão lá do cerco de Jerusalém, lá no ano 70, ele foi testemunha, vamos dizer assim, ocular. Ele era um apologista judaico-romano, né? Ele era da descendência dos sacerdócios, não é isso? E ele esteve ali, né? Ele passou para o lado dos romanos, e lá nas tropas lá do imperador Vespasiano, né? Ele estava ali ao lado de Tito, que também seria imperador. E ele escreveu, né, várias obras, registros importantíssimos, que sobreviveram ao tempo, né? Por exemplo, um dos mais importantes é a chamada Guerra dos Judeus, ou Guerras Judaicas. Ele também escreveu Antiguidades Judaicas. E esse Guerras Judaicas aqui, ele é uma fonte muito importante para estudar aquela revolta judaica ali, que foi do ano 66 até o ano 70, culminando com a destruição de Jerusalém. O outro lá, o Antiguidades Judaicas, eu tenho essa Antiguidades Judaicas, tenho esse Guerra dos Judeus também, ele vai contar a história do mundo. Então você vai ter um relato paralelo ao Gênesis, onde você vai ter certos detalhes que você não encontra na narrativa, por exemplo, do Gênesis, do Êxodo, certas explicações. Então é muito bom, porque é confiável, né? O que Josefo fala, os detalhes que ele fala sobre a questão da Tábua das Nações, sobre os semitas
né, sobre Sem, para onde ele vai, sobre os rios, em que local eles estão. Então é muito bom, muito enriquecedor as obras lá do Flávio Joséfo, né? Então, ele é um historiador, na verdade, de mão cheia, vamos dizer assim. Ele é um historiador realmente, né, de grande fidedignidade naquilo que ele escreveu. E Flávio Joséfo, ele tem pessoas que dizem assim, não, Flávio Joséfo ele nunca se referiu a Jesus Cristo, a Jesus de Nazaré, nos seus escritos. E as obras de Flávio Joséfo foram adulteradas por cristãos. Não existe uma citação de Flávio Joséfo chamada Testemunhos Flaviana. Aquela citação lá, ela é adulterada. Flávio Joséfo nunca falou sobre isso. Bem, Flávio Joséfo falou sobre outros personagens também bíblicos, que são personagens intimamente ligados a Jesus. Então, se Flávio Joséfo faz menção a esses personagens bíblicos, é de se supor também que ele conhecia, né? Se na referência que ele faz ali ao personagem bíblico, há uma ligação a Jesus de Nazaré. Essa alegação de que ele não se referiu a Cristo não tem amparo histórico, porque as obras de Joséfo não foram adulteradas. Esse é o primeiro ponto. É muito fácil alguém chegar e dizer, não, as obras de Joséfo foram adulteradas. Na verdade, não há provas. Quando se quer falar, quando se quer alegar alguma coisa, é preciso que se tragam provas robustas, não meras alegações. Não meras alegações. Alegar, qualquer um pode alegar qualquer coisa. Então, as obras de Joséfo, elas mantêm-se intactas, não há nenhum tipo de registro de corrupção nessas obras. O que é que acontece? O que acontece em textos de Joséfo é que foram feitos por alguns copistas alguns acréscimos simples de palavras, que não são tidos como adulterações, porque o sentido do texto permaneceu intacto. São as chamadas interpolações. Tá certo? São as chamadas interpolações. Então, ele era um historiador judeu, lá do século I, nós já falamos, não é isso? A obra mais importante dele é Antiguidades, que vem da criação até os dias dele, Antiguidades, que é muito boa, e é provável que ele tenha terminado essa obra ali perto do ano 90. E ele colabora com os romanos. Por colaborar com os romanos, e ele era tipo um intermediário entre os romanos, né, naquele momento lá do cerco de Jerusalém, Joséfo se tornou odiado dos judeus. Os judeus odiavam Joséfo. E tornou-se então popular, né, naquela época, entre os cristãos, que os seus escritos também fazem referência a Tiago, irmão de Jesus, ao próprio Jesus. Então, nas antiguidades lá, ele descreve um alto sacerdote de nome Ananias. Isso lá no registro de Flávio Joséfo, que aproveitou-se da morte do Festo, e você vai ver que esse Festo está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, que era um governador romano que também é mencionado no Novo Testamento, para mandar matar Tiago. Isso está lá no Antiguidades, né, do Flávio Joséfo, né? E aqui o Flávio Joséfo diz assim, né, abre aspas, convocou então a reunião do Sinédrio e trouxe perante ele um homem chamado Tiago, o irmão de Jesus, que era chamado o Messias, o Cristo, e alguns outros. Ele os acusou de transgredir a lei e condenou-os ao apedrejamento. Essa é a referência, o excerto aqui de Joséfo. E até hoje, nenhum estudioso sério conseguiu colocar essa passagem em dúvida. Olha só como é interessante. Nenhum estudioso sério conseguiu dizer que isso aqui é algo que foi acrescentado. Existe um estudioso, né, um arquivista, né, Elgar Feldman, ele diz que isso aqui fosse um acréscimo, se fosse um acréscimo cristão posterior, isso na verdade teria sido um elogio apenas à conduta de Tiago. Então nós temos aqui uma referência de Joséfo, primeiro aqui, ao irmão de Jesus, ao Tiago, o irmão do Senhor, como ele próprio diz lá na epístola, que ao que parece, não realmente, né, o Tiago ele se converte quando ele sabe e encontra com Cristo ressuscitado. Você vai lá e compara João 7,5, você vê que os irmãos de Jesus não criam nele, e depois 1 Coríntios 15,7. E isso vai nos mostrar, né, que para algumas pessoas, né, aí com a experiência, Cristo realmente, Jesus de Nazaré é o Messias, é o ungido. Também, agora nós vamos chegar no texto principal do Flávio Joséfo, que é um texto já conhecido, chamado Testemunho Flaviano.
essa é a passagem mais polêmica de todas. Por quê? Porque, ao que parece, essa passagem aqui, ela dá uma confirmação total à existência de Jesus, milagres de Jesus, a morte também e a ressurreição. E muitos, então, têm dito o seguinte: não, esse documento aqui, essa citação de Flávio Joséfo não é autêntica. Ou seja, então foi adulterada ao longo dos anos, né? Alguém pegou ali e colocou para dizer que Joséfo estava se referindo a Cristo. Bem, isso aqui seria a indagação, a afirmação dos céticos. Mas vamos ler o texto. Vamos ler o texto, né? Flávio Joséfo, História dos Hebreus. Você vai ter isso aqui lá, né, na página 203. Na página 203 você vai ter essa citação aqui de Flávio Joséfo. Abre aspas. Flávio Joséfo, abre aspas. Nesse momento, nesse mesmo tempo, aliás, apareceu Jesus, que era um homem sábio. Nós vamos fazer análise dessa citação. Essa citação aqui, o que é que ela pode ter de interpolação posterior cristã e o que é que realmente ela tem de essência, que a gente não tenha dúvida alguma que ela realmente saiu lá da pena de José. Então aqui, nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio. Se, todavia, devemos considerá-lo simplesmente como homem, tanto suas obras eram admiráveis. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade. E foi seguido não somente por muitos judeus, mas por muitos gentios. Ponto. Agora, era o Messias. Ponto. Os mais ilustres da nossa nação acusaram-no perante Pilatos e ele fez-lo crucificar. Os que o haviam amado durante a vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas o tinham predito, e que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos que vemos ainda hoje tiraram seu nome. Fecha aspas. Essa é o chamado testemunho flaviano, a mais polêmica de todas as declarações antigas, vamos dizer assim, de alguém que não era cristão, Flávio Joséfo, né, nunca se tornou cristão, mas que é uma grande autoridade histórica, das mais respeitadas de todos os tempos. Bem, fazendo análise disso aqui, nós vamos encontrar o Dr. Edwin Yamauchi. Já falamos sobre ele. Quem é esse Dr. Edwin Yamauchi? Ele é formado em hebraico, né? Ele é formado também em estudos helenísticos. Ele tem uma série, né, de graduações, né, doutor em estudos mediterrâneos, então ele é bem abalizado. O que é que ele diz sobre isso aqui? Que os estudos desse material aqui, eles passaram por 3 fases já. Por 3 fases. Primeira fase, primeiro ponto. Obviamente, quem é cristão leu isso aqui dessa forma, quando lê isso aqui, diz, não, isso aqui é uma comprovação 100% sobre Jesus e a ressurreição. Ok, maravilhoso. Depois tem outra fase, outro grupo de pessoas que vão dizer, não, essa passagem aqui não pode ser verdadeira. Quem começou a colocar em dúvida esta citação foi na época, começou ali essa dúvida toda, foi os eruditos lá na época do iluminismo. Isso já me diz alguma coisa. Isso me diz alguma coisa, porque se apenas na época do iluminismo começou-se a se levantar dúvidas sobre essa passagem aqui, é porque durante muito tempo essa passagem não foi alvo de objeções. Não é verdade? Apenas na época do iluminismo. E o que é que aconteceu no iluminismo? Bem, o iluminismo trouxe à tona o humanismo. Uma coisa excelente, humanismo. Humanismo sem Deus. Então, o iluminismo foi justamente a base da chamada iluminação da consciência, que hoje nós sabemos o que é, onde o ser humano diz, tira essa ideia de Deus aí, nós não precisamos de Deus. E aqui, o iluminismo começou a dizer, não, isso aqui não dá certo, de forma alguma, não é verdadeira. E hoje nós chegamos numa fase, que podemos dizer assim, que seja a fase mais consensual sobre essa citação aqui do Flávio Joséfo. Por quê? Porque tanto entre os estudiosos judeus, olha só, quanto entre estudiosos também cristãos, chegou-se a um consenso quase que total entre eles, a maioria em si. Qual é o consenso que chegou-se? É que essa passagem é autêntica. Pronto, é isso aqui. Hoje chegou-se aqui. Não tem essa história mais de dizer, não, isso aqui foi algo que foi criado, que foi... Não é verdadeiro, não. A passagem é autêntica, ela é totalmente autêntica. Só que
existem algumas interpolações. O que a gente acabou de falar sobre interpolações. Vamos lá, vamos ver quais são as interpolações que existem nessa passagem aqui. Quer dizer o quê? Os primeiros copistas cristãos, eles pegaram essa passagem, ela é original, e o que é que eles fizeram? Eles inseriram algumas frases. Possivelmente, veja, só começou-se a levantar-se dúvidas sobre essa passagem na época do Iluminismo. Eu mesmo acredito que Flávio Josefo, nós vamos ver aqui, ele não escreveu certas coisas que estão aqui, mas são coisas que não irão de forma alguma tirar a autenticidade da citação, como que Flávio Josefo sabia que Jesus Cristo havia realmente passado ali. Veja, ano 37, Flávio Josefo nasce. Anos 70, ele já está ali vendo, cobrindo a destruição de Jerusalém. É um período de tempo muito curto para espaços históricos. É um período de tempo extremamente curto para espaços históricos. Então, por exemplo, a primeira linha aqui diz que nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio. Bem, nesse mesmo tempo apareceu Jesus, Yeshua, que era um homem sábio, fecha aspas. Essa frase aqui, ela não costumava ser usada pelos cristãos em referência a Jesus, porque para os cristãos, para nós, o Senhor Jesus não é apenas um homem sábio. Então, a conclusão que nós podemos ter disso aqui é que essa frase realmente ela é de José. E basta isso apenas, para saber que José está se referindo ao Senhor Jesus. Bastava isso, a gente parasse aqui a análise dessas frases, desse excerto aqui de José, bastaria isso para dizer realmente que José se refere ao Senhor Jesus historicamente. Tal. Então essa frase aqui, ela é suficiente, porque ele fala Jesus, que era um homem sábio. Essa frase é de José. Não tem nem mais o que pensar. Agora vem a frase seguinte, que diz assim, ó, se, abre aspas, se todavia devemos considerá-lo simplesmente como um homem. Isso implica que Jesus seria mais do que humano. Provavelmente pode ser que essa frase aqui seja uma interpolação. Provavelmente pode ser também que não seja uma interpolação. Porque considerar alguém simplesmente, né, se todavia devemos considerá-lo simplesmente como um homem, né, isso está no espaço de entendimento, de declaração, mesmo de uma pessoa que não seja cristã, como Mara Panserapian, como nós vimos ontem. Depois lemos, abre aspas, suas obras eram admiráveis. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade, foi seguido não somente por muitos judeus, mas mesmo por muitos gentios. Bem, essa frase aqui, ela está também de acordo com o vocabulário que José ele utiliza em outras passagens até das obras dele. E não se levantam dúvidas sobre essa frase de José. Olha só, obras admiráveis, ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade. José está dizendo que ele não ensinava mentiras. Olha só que coisa tremenda. E que foi seguido por muitos judeus e por gentios. Bem, essa aqui é a constatação lógica, mas o que é interessante é que José diz que as suas obras eram admiráveis. José ele não tem aqui o teor de combatência que tem um Celso da vida, que nós vimos ontem. Né? Então essa frase aqui diz muita coisa. Agora, na sequência vem, ele era o Cristo. Bem, essa passagem aqui, era o Cristo, essa citação, era o Cristo, pode ser uma interpolação. Contudo, como nós já estamos vendo aqui, não vai trazer prejuízo algum à constatação histórica de que Joséfo se refere ao Senhor Jesus. Isso aqui já está mais do que provado, não é isso? Agora, é improvável que Joséfo dissesse isso, né? Diretamente, que Jesus ele era o Messias. Na verdade, ele aqui escreveu, era o Machia, o Messias. Então, Joséfo não cria em Cristo, né? E para ele ter escrito isso, realmente pode ter sido a interpolação. Em outras passagens, diz que ele era o Messias, né? Por seus seguidores. Os seguidores criam nele como o Messias. Aí depois ele menciona o julgamento, a crucifixão de Cristo, que os seguidores ainda o amam. Isso aqui é genuíno. Não há por que ninguém dizer que isso aqui não foi escrito por José. Aí depois vem a outra frase, na sequência. Quando diz assim, no terceiro dia, ele apareceu diante deles com a vida restituída. Bem, aqui nós estamos numa frase
tipicamente de alguém que crê na ressurreição. Uma frase de fé na ressurreição. Só quem poderia crer na ressurreição de Cristo era quem o visse como Messias. Então, provavelmente essa frase não tenha sido de Joséfo, ela tenha sido a interpolação. Mas em todo momento, pelo que nós já vimos aqui, que não há sombra de dúvida, quando Joséfo se refere então ao Senhor Jesus, ele registra a existência de Jesus histórico. Nós estamos apenas dissecando aqui o que pode ser interpolação, né? Então, Joséfo ele vai confirmar isso, né? Essas informações sobre Jesus, que ele é o líder martirizado lá da igreja, que ele foi um mestre sábio, que ele deixou vários discípulos, que ele foi crucificado por ordem de Pilatos, ele faz menção a Pilatos, e interessante que as pessoas até uns dias desse atrás diziam, não, Pilatos não existiu também, mas já encontraram já referências históricas, arqueológicas a Pilatos, e aqui também ele diz, instigado por alguns dos líderes judeus. Acho interessante que tem pessoas que dizem, não, quem matou, vamos dizer assim, o Senhor Jesus, né, foram os romanos, foi tudo obra dos romanos. Espera aí, não é bem assim. Essas referências, elas são provas independentes, históricas, valiosíssimas, incontestes sobre a existência do Senhor Jesus. É tanto, né, que tem aquele dos mais famosos céticos, né, o Michael Martin. Ele é um filósofo, ele já sabe como é filósofo, né? Alguns, né, vou falar todos não, filósofo da Universidade de Boston. Então ele faz uma pergunta até. Ele pergunta assim, por que um historiador como Joséfo não teria procurado mais informações sobre uma figura de tal importância do século I? Olha só, ele não tem o que falar. O Michael Martin, ele é um daqueles que viajam na maionese, que dizem que Jesus Cristo nunca existiu. É mais um desses, né? E ele diz, se Jesus tivesse existido, era de esperar que Joséfo tivesse dito algo mais a respeito dele. É surpreendente que Joséfo mencione de passagem e cita outras figuras messiânicas e cita também João Batista. Olha, Joséfo cita também João Batista e dá vários detalhes sobre João Batista. Então é só uma coisa de quem não tem o que falar, esse tal do Michael Martin. Aí vem o doutor Yamauchi e ele diz assim, que de tempos em tempos aparece alguém que tenta negar a existência de Jesus, só que isso é uma perda de tempo, só, como nós temos visto aqui, porque existem provas irrefutáveis da sua existência. Se existe um grupo de pessoas que se dizem cristãos, que foram perseguidas, que nós já vimos aqui registros delas que existiram, porque aí em contexto alguém vai dizer que não existiu esse grupo de pessoas, claro, e se elas existiram e a fé delas era baseada em um Cristo ressuscitado, lá da tribo de Judá, em Israel, é porque essa pessoa existiu. Então, esses questionamentos aqui, como desse cidadão aqui do Michael Martin, é apenas falácia, sabe? Aquela falácia, aquilo que não tem o que se falar. Então, Joséfo, na verdade, ele estava interessado em questões políticas, na luta contra Roma, registrar essas coisas. E até João Batista era mais importante, porque João Batista, para Joséfo, ele representava uma ameaça maior, política, aliás, do que Jesus, nós sabemos, né? Tanto que porque o Herodes mandou prender ele. Então essas referências aqui de Joséfo são muito significativas, principalmente depois que se comprovou essa precisão aqui de tudo que ele falou, lá na Guerra dos Judeus, um relato lá da grande Guerra dos Judeus, da destruição de Jerusalém, e Joséfo também relata coisas incríveis que aconteceram antes da destruição de Jerusalém. Outra coisa que comprova também esses relatos aqui são aquelas escavações que aconteceram lá em Massada, não é? As escavações lá de Massada, e como o Tácito também faz comprovação disso. Então, Joséfo, ele é considerado confiável e muito confiável. E essa menção que ele faz do Senhor Jesus, do nome do Senhor Jesus, é tido como extremamente importante. Qualquer coisa que fuja disso aqui, como nós falamos, é apenas falácia, argumento sem base, sem sustentação. Sem sustentação. Então é isso, né? Nós estamos vendo aqui esse testemunho Flavianos, de Joséfo, que nos apresenta a existência clara do Senhor Jesus. Agora tem pessoas que dizem o seguinte, né? Como nós já falamos, o Novo Testamento não é digno de validade. O Novo Testamento, ele foi escrito muito tempo depois. Os fatos históricos do passado, como a descrição de Alexandre, de Sócrates, aquilo foi escrito na mesma hora.
No mesmo momento, né? Será? E por isso eles são dignos de autoridade histórica, de registro histórico. Será que é isso mesmo? Nós sabemos que não. Nós sabemos que não. Então, pessoal, nós finalizamos aqui essa parte, essas 3 partes, né, sobre o Jesus histórico com essa citação de Flávio Josefo, o chamado testemunho flaviano. E todos os outros testemunhos que nós vimos aqui, de pessoas que não eram cristãos, de pessoas que odiavam até o cristianismo, lá no Talmud babilônico, lá no Sanedrim, e todas as formas que foram apresentadas aqui, mesmo com ironia daqueles que não criam, mesmo como referências, né, incontestes do Mara Serapian e outros mais, né, Tácito, Plínio Jovem, apenas nos mostram que os rastros e as pegadas de Jesus, historicamente falando, não podem ser questionados. Elas não podem ser questionadas. Então, quando alguém tenta negar a existência histórica de Jesus, é porque aquela pessoa sabe que não tem como combater a pessoa, o Messias em si. Então ele prefere dizer, olha, eu não quero nem que você pense nisso. Né? O inimigo vai trabalhar dessa forma, através do ceticismo. Olha, é melhor tentar cortar isso pela raiz do que se preocupar depois com todos os problemas, vamos dizer assim, que o reconhecimento disso possa causar. Não é verdade? Mas como diz a Escritura, como Paulo disse, nós sabemos em quem nós cremos. Eu sei em quem eu tenho crido. Não é isso? Eu sei em quem eu tenho crido, não é isso? Aqui a palavra, eu sei em quem eu creio, diz a Escritura, eu sei em quem eu creio. E por fim, Jó também fala isso, né? Ele vai se levantar sobre a terra. Jó diz isso, ele vai se levantar sobre a terra. E Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Que o Senhor nos abençoe, que a nossa fé possa ser fortalecida, independentemente dos registros históricos. Cristo está registrado no nosso coração. É o seu Espírito que fala ao nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos fortaleça, que Ele nos ajude a permanecer firmes na sua graça, na sua presença. Nosso próximo encontro, nós vamos começar a falar um pouco sobre a veracidade histórica do Novo Testamento. Qual é a veracidade histórica do Novo Testamento? O que é que a história registra sobre o Novo Testamento? O que é que nós podemos entender sobre os evangelhos, sobre a datação dos evangelhos? Que Deus nos abençoe, que nos fortaleça e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.